O assunto do vídeo de hoje, eu tenho certeza que é a dúvida aí de muita gente. Carboidrato, mocinho ou vilão? Então você aí que já saiu fazendo dietas por conta e cortando os carboidratos sem a orientação de um profissional nutricionista, que é o único profissional habilitado para te prescrever dietas ou planos alimentares, você precisa vir comigo e ver aqui esse vídeo até o final, que eu vou te explicar tudinho sobre o papel dos carboidratos e se afinal de contas ele é mocinho ou ele é vilão. A primeira coisa é entender qual é a função desse macronutriente tão importante para o nosso organismo, porque antes de sair cortando ele da nossa dieta, é preciso entender qual é o seu verdadeiro papel no nosso organismo. E o papel primordial dos carboidratos é o fornecimento de energia. O carboidrato que nós ingerimos através da alimentação, ele é convertido em glicose no nosso organismo. Essa glicose, ela é armazenada sob a forma de glicogênio no músculo e no fígado, e esse glicogênio vai ser utilizado como fonte de energia. O maior problema é quando nós ingerimos esse carboidrato em excesso, e aí essa glicose que está sobrando, ela vai ser convertida em gordura. Aí sim, isso acaba sendo prejudicial para o nosso organismo. Antes de continuar falando as demais funções aqui do carboidrato, se você está gostando desse vídeo, dá o seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ativa o sininho para receber aí notificações quando novos vídeos forem publicados aqui no canal. O carboidrato, além do fornecimento de energia, tem diversas funções também que são importantes para o nosso organismo. Uma outra função do carboidrato é a regulação do humor através da produção da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que é responsável pela sensação de bem-estar, pelo bom humor. E para produzir a serotonina, o nosso corpo precisa do carboidrato. Então, se você sai cortando os carboidratos, você também vai ter aí um prejuízo no seu humor. Por isso que as pessoas que fazem aquelas dietas muito restritivas acabam ficando aí irritadas, né, mal-humoradas. Isso tem uma explicação. Ao cortar carboidratos, isso acaba acontecendo. Uma outra função importante dos carboidratos no nosso organismo é a manutenção da imunidade também. Então, o carboidrato ele é fundamental para o bom funcionamento do sistema imune e também para a produção de alguns hormônios, principalmente os hormônios da tireoide. Então, quando eu começo a cortar muito carboidrato da minha dieta, eu tenho a redução dos hormônios T3 e T4 da tireoide, que são hormônios aí que vão participar da regulação do nosso metabolismo e também de diversas funções aí do nosso organismo. Então, vejam aí o tamanho da importância desse macronutriente que é o carboidrato. O carboidrato, ele também tem um papel no funcionamento adequado do nosso intestino. Muitos deles são fonte de fibras que são importantes para o bom funcionamento do intestino, como os tubérculos, por exemplo, que são a batata doce, a batata inglesa, a mandioquinha, a mandioca, o inhame. Todos eles são ricos em fibras solúveis, e as fibras solúveis são alimento para as bactérias boas que estão presentes lá no nosso intestino. Então, as bactérias que vão estar presentes no nosso intestino, elas são determinadas também pelo que a gente come. Então, não adianta suplementar probiótico, por exemplo, se eu não der para as bactérias boas que eu coloquei ali através do probiótico, o alimento delas, que são as fibras solúveis, e parte dessas fibras estão presentes nesses carboidratos que são os tubérculos. Uma outra função muito importante dos carboidratos no nosso organismo é a manutenção e o ganho de massa magra. Então, para ganhar músculo e também para manter a massa magra no nosso organismo, nós precisamos do carboidrato e não apenas da proteína. Então, se eu corto o carboidrato sem orientação profissional ou por um longo período de tempo, eu também vou ter prejuízo no ganho e na manutenção da massa muscular. E a massa muscular, ela é muito importante
Por quê? Porque o músculo, ele queima caloria. Então, quanto maior for a sua composição corporal em massa muscular, maior é a sua taxa metabólica de repouso, porque o músculo ele gasta calorias em repouso, a gordura não. A gordura ela só vai ocupar espaço no nosso corpo, o excesso é prejudicial e não gasta nenhuma caloria. Então, quanto maior aí for a sua composição em massa magra, mais calorias você vai gastar em repouso, que é uma outra função aí muito importante do carboidrato. Por isso, pessoal, antes de cortar qualquer macronutriente aí da dieta, é importante consultar um profissional, saber aí a hora de cortar, se para você é adequado cortar ou não, porque na verdade o que vai fazer com que você emagreça é a restrição calórica. Lembrando que não adianta eu cortar o carboidrato, que tem 4 quilocalorias por grama, e acrescentar mais gordura na minha alimentação, que tem 9 quilocalorias por grama. E também ao cortar, a gente precisa acrescentar gorduras de boa qualidade, cuidar com o excesso de gorduras saturadas, como bacon, por exemplo, e cuidar também com o excesso de proteína, que é extremamente prejudicial para o nosso corpo. Então, o carboidrato, ele não é um vilão, gente. O carboidrato, ele tem o seu papel no nosso organismo, ele tem as funções que ele desempenha no nosso corpo que são importantes, e você não precisa ter medo de cortar o carboidrato. O problema é o excesso de carboidrato e também o tipo de carboidrato que você vai incluir no seu dia a dia. Então, se você está ingerindo carboidrato na sua maior parte através do pão branco, do macarrão branco, comendo isso em excesso, através do açúcar presente nos doces, adoçando bebidas aí como chá e café, isso vai ser sim prejudicial para você, para a sua saúde e para o seu processo de emagrecimento. Agora, se você inclui o carboidrato sob a forma, por exemplo, da aveia, que é fonte de fibras e diversos nutrientes, vitaminas e minerais, se você inclui um pão integral no seu dia a dia, se você inclui tubérculos, como eu citei aí, a batata inglesa, a mandioquinha, a batata doce, o inhame, se você inclui frutas e legumes na sua alimentação. Então entendam que a questão não é o carboidrato em si, e sim o tipo de carboidrato e a quantidade que você consome. Até mesmo o carboidrato que é saudável, como os tubérculos e a aveia e o pão integral, você precisa incluir também com moderação, porque o excesso vai te engordar. Então, o excesso de calorias sempre vai te engordar. Entendam então, gente, que a questão é essa, é como eu vou incluir isso no meu dia a dia e a quantidade que eu vou consumir desse carboidrato. Então, não demonizem o carboidrato e estabeleçam uma relação saudável com a comida. Hoje eu tenho percebido no consultório que as pessoas vêm com medo de comer, as pessoas têm medo de comer, achando que tudo vai engordar. E na verdade o que vai funcionar é ter uma alimentação saudável na maior parte do tempo, o mais variada possível, porque também se você corta nutrientes, você vai ter deficiência também de vitaminas, minerais, e ter essa alimentação saudável na maior parte do tempo, estabelecendo uma relação saudável com a comida, sempre usando o equilíbrio e a moderação. Ah, mas eu nunca mais vou poder comer um açúcar, Nutri? Claro que sim, mas você não vai comer isso na maior parte do tempo, isso vai ser exceção e a quantidade vai ser pequena. Tá certo? Então espero aí que eu tenha esclarecido esse mito aí para muita gente. Afinal de contas, o carboidrato não é um vilão, gente. Basta saber aí comer que tipo de carboidrato que eu vou incluir na minha alimentação, né, no meu dia a dia, e a quantidade. Tá certo? Espero vocês aí semana que vem com mais um vídeo aqui no canal.